Isaque, filho de Abraão e Sara, é um dos personagens centrais no Antigo Testamento da Bíblia, sendo conhecido como o Filho da Promessa. Sua vida é rodeada de eventos importantíssimos que revelam a fidelidade de Deus e a determinação de uma família em cumprir o propósito divino. Venha conhecer os detalhes da vida de Isaque e quais foram seus desafios e as surpresas que a vida lhe proporcionou. A história de Isaque começa antes mesmo de seu nascimento, com a promessa milagrosa de Deus feita a Abraão e Sara. Mesmo em idade avançada e Sara sendo estéril, Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Com o nascimento de Isaque, o nome que significa riso simbolizou não só a alegria, mas também o cumprimento da promessa divina. Após o nascimento, Isaque passou por um dos momentos mais dramáticos narrados na Bíblia. Foi o teste de fé enfrentado por seu pai, Abraão. Deus ordenou a Abraão que levasse Isaque ao Monte Moriá e o sacrificasse como um holocausto. Com coração pesado, mas uma fé inabalável, Abraão obedeceu a Deus. Segundos antes do sacrifício, ele ouviu uma voz do céu dizendo a ele para não sacrificar o seu filho. E Deus providenciou um cordeiro, ali perto preso no meio da relva como substituto, demonstrando sua fidelidade e provendo um vislumbre do sacrifício que seria feito por Jesus Cristo no futuro. Isaque passou por muitas aflições. Quando criança, era constantemente alvo das brincadeiras de seu irmão Ismael. Mais tarde, quando já estava adulto, perdeu sua mãe. E seu pai Abraão pediu a um servo de extrema confiança que buscasse uma esposa para Isaque entre seus parentes e não entre os cananeus. O servo mais fiel de Abraão chegou à cidade de Naor com a missão específica de encontrar uma esposa adequada para Isaque. Confiando na direção divina, ele orou ao Senhor, pedindo um sinal para identificar a mulher escolhida por Deus, através de um gesto que seria dar água a ele e aos camelos. Então, Rebeca apareceu no poço para tirar água. O servo solicitou água, e Rebeca prontamente ofereceu ao servo um jarro de água para beber. Além disso, ela se ofereceu para tirar água para os camelos do servo, um gesto de generosidade e serviço que mostrou sua bondade. Este ato foi crucial para o servo, pois confirmou que Rebeca era a mulher escolhida por Deus para ser a esposa de Isaque, respondendo assim à sua oração e confirmando a direção divina em sua missão. O servo de Abraão explicou sua missão à família de Rebeca e eles reconheceram a vontade de Deus, dando seu consentimento para que Rebeca se casasse com Isaque. Rebeca partiu com o servo para encontrar Isaque. Quando Isaque a viu pela primeira vez, ele a amou, e ela se tornou sua esposa. Isaque encontrou conforto em Rebeca após a morte de sua mãe Sara. Isaque novamente passa por aflições com a morte de seu pai, Abraão. Antes de morrer, ele deu tudo o que possuía a Isaque. Rebeca também era estéril, assim como Sara, o que levou Isaque a orar insistentemente ao Senhor. Em resposta às orações, o Senhor concedeu um milagre, e Rebeca deu à luz aos gêmeos, Esaú e Jacó. Isaque enfrenta uma situação semelhante à de seu pai Abraão quando vai para Gerar durante uma época de fome na terra. Temendo pela própria segurança, Isaque decide dizer que Rebeca, sua esposa, é sua irmã, seguindo o exemplo de Abraão para evitar conflitos. No entanto, o rei de Gerar, Abimeleque, descobre a verdade quando observa Isaque e Rebeca em situações íntimas. Apesar disso, Abimeleque age com prudência e protege Isaque e Rebeca, advertindo o povo a não tocá-los. Isaque, então, segue os passos de seu pai, prosperando naquela terra, cultivando e enriquecendo-se. Contudo, sua prosperidade desperta inveja entre os filisteus. Eles obstruem os poços que Abraão havia cavado. Isaque, então, cava novos poços, mas os filisteus disputam sobre eles. Finalmente, Isaque cava um poço que não é contestado, e ele o chama de Reobote,
significando espaço aberto, porque ele disse: agora o Senhor nos deu espaço e prosperaremos na terra. Isaque viaja para Berseba, onde o Senhor aparece a ele e reitera as promessas feitas a Abraão. Isaque então constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Mais tarde, Abimeleque visita Isaque e fazem um tratado de paz com ele, reconhecendo que Deus está com Isaque e que ele é abençoado. Algum tempo depois, Isaque estava idoso e cego e sentia-se próximo da morte. Ele chama Esaú, seu filho mais velho, para preparar uma refeição e para abençoá-lo antes de morrer. Porém, Jacó engana Isaque, se passando por Esaú, e recebe a bênção em seu lugar. Isaque morreu e foi sepultado por seus filhos Esaú e Jacó em uma caverna em Hebrom, ao lado de seus pais Abraão e Sara. A vida de Isaque, embora marcada por desafios e adversidades, é um testemunho poderoso da resiliência e da fé inabalável. Suas experiências, desde a infância até a maturidade, oferecem valiosas lições sobre confiança em Deus, perseverança diante das dificuldades e a importância da obediência em meio às provações. As situações pelas quais Isaque passou não apenas moldaram seu caráter, mas também são fontes de inspiração e sabedoria para todos nós. Podemos aprender com sua história a importância de confiar no plano divino, acreditar que há propósito em cada desafio e cultivar uma fé que transcende as circunstâncias adversas. Assim, ao refletirmos sobre a vida de Isaque, somos incentivados a buscar uma compreensão mais profunda da vida, a valorizar cada experiência como uma oportunidade de crescimento e a fortalecer nossa própria caminhada espiritual. Deixe sua opinião nos comentários. Aproveite e dê um like e siga nosso canal para mais conteúdo.